Dick Grayson era um acrobata de 12 anos, o mais novo de uma família chamada de os Grayson os Voadores, que era a atração principal de um circo. Dick trabalhou com seus pais desde muito jovem, tendo sido treinado em acrobacias desde o seu nascimento. Durante uma turnê do circo em Gotham City, aonde até mesmo o bilionário Bruce Wayne estava lá para prestigiar, Dick Grayson ouviu Tony Zucco, que era um conhecido e temido senhor do crime, ameaçar os artistas, a menos que o dono do circo pagasse o dinheiro da extorsão. O proprietário recusou, e naquela noite Dick assistiu horrorizado quando seus pais caíram do alto do trapézio que tinha sido manipulado por Zucco. Pouco depois da tragédia, o jovem Dick já vivia em um orfanato, quando Bruce Wayne apareceu para adotá-lo, pois se lembrou que já esteve na mesma situação do garoto, quando ele mesmo tinha perdido seus pais. Frustrado com o mistério que cercava a morte de seus pais, Dick fugiu da mansão Wayne uma noite para tentar resolver o crime por conta própria, apenas para ser apanhado pelo Batman, que também estava investigando o assassinato. Depois de acordar na Batcaverna, ele fica chocado ao saber que Bruce é realmente o Batman. Bruce então diz a Dick que conseguiu todas as provas para incriminar o Zucco. Porém, pouco tempo depois, antes de sua prisão, o mafioso acabou morrendo de ataque cardíaco. Vendo um reflexo de si mesmo em Dick, Batman fez ao jovem órfão a oferta de sua vida, a chance de se tornar seu parceiro de combate ao crime. Bruce passou a preparar o garoto para o combate e o ajudou a superar o trauma de sua perda, o transformando no menino prodígio Robin. Depois de muitos anos trabalhando ao lado do Batman e de se tornar muito experiente como Robin, ele, Kid Flash, Aqualad, Ricardito e Moça Maravilha decidiram formar um time de heróis, que mais tarde viria a se chamar os Jovens Titãs. De uma forma bem natural, Robin acabou se tornando o líder dessa nova equipe. Cada vez com menos tempo para ajudar o Batman nas suas missões em Gotham, Dick informou a Bruce que não seria mais o seu ajudante, pois pretendia ser um herói independente. O Batman não gostou muito dessa decisão e disse a Dick que se ele quisesse seguir uma carreira sozinho, ele teria que abandonar o nome de Robin. Depois dessa discussão com Bruce e de ter abandonado a liderança dos Jovens Titãs, o jovem Dick ficou um tempo sem saber o que deveria fazer. Um dia ele foi parar em Metrópolis, onde se encontrou com o Superman. Foi durante uma conversa entre eles que o Superman lhe contou uma história, que em Krypton existia um garoto que sonhava em um mundo governado pela justiça e partiu para proteger os indefesos de Krypton. Ele acabou se tornando um grande herói. Sua verdadeira identidade nunca foi revelada, mas ele era conhecido apenas como Asa Noturna. Inspirado pela história de Superman e com seu traje parcialmente inspirado em seu pai, Dick Grayson então se tornou o herói Asa Noturna, que viria a ser tão temido quanto o próprio Batman. Dick Grayson já substituiu Bruce Wayne como Batman 2 vezes. Sua primeira vez veio logo após Bane quebrar a coluna de Bruce. Eventualmente, Bruce foi capaz de retornar e recuperar o manto, permitindo que Dick voltasse a ser o Asa Noturna por quase uma década, até que o mundo precisou de um Batman substituto mais uma vez, após a aparente morte de Bruce. Dessa vez, Dick permaneceu um bom tempo como Batman. Jason Todd teve uma infância conturbada, devido às discussões constantes de seus pais. Seu pai era um criminoso, e sua mãe sofria de depressão e dependência de drogas. Contudo, Jason se tornou órfão cedo em sua vida, pois seu pai tinha ficado em apuros ao trabalhar com Duas Caras, que acabou sendo assassinado pelo vilão, e sua mãe morreu após uma overdose. Ele então passou a viver nas ruas e se viu forçado a adotar uma vida de crime para sobreviver. Ainda nessa época, ele tentou roubar os pneus do Batmóvel, conseguindo tirar um, antes de ser descoberto por Batman. Esperando ser espancado por seu crime, ele ficou surpreso ao receber comida. Ele e Batman tiveram uma conversa, e Batman disse a ele que às vezes se você desse uma chance às pessoas, elas poderiam surpreendê-lo. Jason levaria essas palavras a sério, mesmo anos depois. E após isso, Batman decidiu adotar e treinar o garoto para se tornar o seu novo Robin, tendo em vista que o primeiro Robin, Dick Grayson, já atuava como Asa Noturna. E após 6 meses de treinamento intensivo, Jason Todd estava em campo, como o segundo menino prodígio. Jason recebeu orientação do Asa Noturna em várias artes marciais e técnicas de luta. Ele estava determinado a viver de acordo com o legado de Robin, que Dick Grayson havia estabelecido. Porém, durante esse período trabalhando ao lado do Batman, Jason se mostrou como um Robin rebelde, sempre querendo ter a razão e agindo sem obedecer às ordens. Algumas vezes ele se saía bem, e outras não, por causa de seu temperamento violento. Ele chegou a quase matar o Duas Caras, depois de descobrir que ele era o culpado pela morte de seu pai.
Após encontrar uma foto de sua mãe biológica que estava surpreendentemente viva, ele usou todas as suas habilidades para chegar ao Oriente Médio, sem contar nada ao Batman, e ele realmente conseguiu encontrar sua mãe. Porém, tudo não passava de um plano do Coringa, que estava chantageando sua mãe para atrair ele. E assim que ele encontra sua mãe, o Coringa aparece com um pé de cabra e ataca ele. O Coringa surra brutalmente Jason e deixa uma bomba no local para matar ele e sua mãe. Os dois tentam sair de lá desesperadamente, mas não conseguem e a bomba acaba explodindo. Logo depois, Batman chega ao local, mas acaba sendo muito tarde. Jason acaba morrendo em seus braços e sua mãe morre dizendo a Batman que seu filho morreu tentando protegê-la. 6 meses após sua morte e o funeral, Jason acaba ressuscitando. Talia al Ghul recuperou o corpo de Jason e usou o Poço de Lázaro para restaurar sua vida em plena saúde. Jason mais tarde se juntou à Liga dos Assassinos, onde recebeu um intenso treinamento. No entanto, ele não gostou do fato de que o grupo não estava interessado em justiça como ele, mas apenas em ganho próprio. Por causa disso, ele deixou o grupo. Jason ressurgiu em Gotham como o vilão Capuz Vermelho, tendo se apropriado do antigo pseudônimo que o Coringa usava, e completamente insano por vingança, sequestra e espanca o Coringa utilizando um pé de cabra da mesma forma que ele foi espancado. E apesar de ter virado um vilão por muito tempo, ele agora age como um vigilante, e utiliza métodos não muito convencionais para alcançar seus objetivos. Quando criança, Tim Drake foi levado ao circo, onde assistiu aos Graysons voadores no mesmo dia de suas mortes. Após presenciar as acrobacias de Dick Grayson, ele ficou impressionado com os movimentos extremamente difíceis do garoto, que ficaram gravados para sempre em sua memória. Pouco tempo depois, ao testemunhar uma ação do Batman com um novo parceiro chamado Robin, ele percebeu que os movimentos acrobáticos desse Robin eram muito parecidos com os movimentos de Dick Grayson, e ele sabia que aqueles movimentos poucas pessoas no mundo conseguiriam fazer. Teorizando que Dick pudesse ser o Robin, ele logo ligou a presença de Bruce Wayne com o Batman. Tim acompanhou suas carreiras de perto e, usando suas impressionantes habilidades de detetive, provou que estava certo, guardando o segredo para si mesmo. Anos depois, ele também conseguiu deduzir corretamente que Dick havia se tornado o herói Asa Noturna e que Jason Todd agora era o segundo Robin. E após a morte de Jason, Tim ficou preocupado com a mudança de personalidade de Batman, percebendo que ele estava cada vez mais violento, e chegou à conclusão que Batman precisava de um novo Robin para poder equilibrar suas ações. Ele até tentou convencer Dick a se reunir novamente como Robin. Embora impressionado com as deduções de Tim Drake, ele recusou. Com a intenção de ajudar Batman, Tim tomou para si o posto de Robin. Batman, por sua vez, não aprovou em nada essa atitude, pois não queria colocar a vida de outro garoto em risco, depois do que tinha acontecido com Jason Todd. Contudo, com o apoio do Asa Noturna e após Tim se mostrar fundamental na captura do vilão Duas Caras, Batman resolveu aceitá-lo como assistente e o treinou da forma correta. A princípio, Tim não tinha grandes habilidades de luta como Dick Grayson ou Jason Todd, mas suas habilidades de dedução e sua grande inteligência o fizeram se tornar um dos melhores Robins. Batman confortou suas inseguranças, dizendo que para ser o Robin era preciso mais do que coragem, era necessária inteligência, o que ele tinha de sobra. Ao contrário de seus dois antecessores, Tim é extremamente obediente às ordens de Bruce, não sendo tão impulsivo quanto Dick ou tão rebelde quanto Jason. Por vários anos, Tim lutaria ao lado de Batman, enfrentando os mais variados vilões de Gotham e provando ser um dos Robins mais fiéis ao Cavaleiro das Trevas. Eventualmente, Tim Drake se tornaria um dos membros fundadores da Justiça Jovem, ao lado de Superboy, Kid Flash e a Moça Maravilha. Após o fim dessa equipe, Robin e outros heróis se juntariam à nova formação dos Jovens Titãs. Durante o desaparecimento de Bruce Wayne, Tim resolveu abandonar Gotham e foi para a Europa investigar o paradeiro de Bruce. Lá, ele passou a agir sob o codinome de Robin Vermelho. Tim Drake escolheu esse nome pois já havia sido usado por um vilão, o que dava a ele a liberdade de agir fora do código moral de Batman, sem difamar o título de herói. Continuou a ser um vigilante, porém muito mais sombrio e violento. Eventualmente, Tim descobriria o paradeiro de Bruce. Mesmo após ajudar a Liga da Justiça a trazer o Batman de volta, ele decide manter o nome de Robin Vermelho. Stephanie Brown nasceu em uma família problemática, tendo uma mãe que sofre com depressão e o pai que passou a maior parte da infância da filha em uma prisão. Seu pai, Arthur Brown, era um super vilão conhecido como Mestre das Pistas, que já tinha sido derrotado pelo Batman diversas vezes.
Quando seu pai cumpriu sua pena e finalmente foi libertado, Stephanie ficou furiosa ao descobrir que ele estava realmente voltando ao crime. Ela decidiu que algo precisava ser feito. Stephanie costurou uma fantasia para si e assumiu a identidade da vigilante Spoiler. Na procura por seu pai, ela acabou encontrando o atual Robin, Tim Drake, que também estava atrás do vilão. Ele permitiu que ela trabalhasse ao seu lado, e juntos conseguiram capturar o mestre das pistas. Depois de se encontrar várias vezes pelas ruas de Gotham, eles começaram a trabalhar em conjunto, com um sempre ajudando o outro em determinados casos. E com o tempo, Stephanie começou a se apaixonar por ele. A princípio, apenas ela possuía sentimentos por ele, mas à medida que os dois continuavam a parceria na luta contra o crime, Robin acabou se apaixonando por ela também, e os dois começaram a namorar. Apesar de tudo, o namoro acabou não durando muito tempo. Quando o pai de Tim Drake descobriu sua identidade secreta, ele impediu que seu filho voltasse às suas com o Batman, então Tim foi forçado a viver uma vida normal por um tempo. Stephanie então entrou na Batcaverna e exigiu que o Batman a treinasse como a nova Robin. Apesar de sua crença anterior de que Stephanie não era a pessoa ideal para atuar contra o crime, Batman a aceitou e a colocou em vários meses de treinamento intensivo, e fez para ela um uniforme com as mesmas modificações do traje de Tim. Como Robin, ela patrulhou com Batman, e por um tempo parecia uma substituta ideal. Stephanie era uma heroína engenhosa, adepta de resolver quebra-cabeças, decifrar códigos e enganar os oponentes. Ela também exibiu grandes habilidades de combate ou atuando como detetive, mas ela também era extremamente imprudente e sem respeito nenhum pelo Batman. Pouco tempo depois de se tornar Robin, Stephanie acabou sendo demitida pelo Batman, já que ele não confiava nela em campo. Em uma tentativa de recuperar a confiança de Batman, Stephanie rouba um de seus planos, que envolvia uma grande conspiração das gangues de Gotham. Porém, o plano saiu fora de controle, e uma grande guerra de gangues acabou tomando conta da cidade. Stephanie foi capturada e torturada pelo Máscara Negra, que queria informações sobre o Batman. Ela conseguiu escapar, mas ficou mortalmente ferida, e logo depois morreu no hospital. Como é de costume nos quadrinhos, Stephanie não foi mantida por muito tempo entre os mortos. Cerca de um ano após sua suposta morte, ela voltou, e foi revelado que na verdade ela tinha forjado a própria morte com a ajuda de Batman. Pouco tempo depois desses eventos, Stephanie foi testada por Bruce Wayne, e os dois reconciliaram suas diferenças em um momento comovente, terminando com o Bruce dando a ela sua total aprovação. Assim, ela continuou protegendo a cidade de Gotham, sendo a mais nova Batgirl. Algum tempo depois de Batman se tornar um herói público, ele lutou contra Ra's al Ghul e a Liga dos Assassinos. Durante sua aventura, ele conheceu a filha de Ra's, Talia al Ghul. Os dois se apaixonaram e, após uma breve aventura, conceberam um filho. Bruce não sabia da existência da criança e voltou a lutar contra o crime durante muitos anos. Talia, por outro lado, aproveitando os genes impressionantes de Bruce, acreditava que seu filho era um herdeiro perfeito. A criança nasceu e recebeu o nome de Damian. Talia então usou os extensos recursos científicos da Liga dos Assassinos para acelerar o envelhecimento da criança, dando a ele a aparência e estrutura de uma criança de 10 anos, sendo que ele tinha apenas 5. Durante esse tempo, Damian foi criado por Talia e treinado pela Liga dos Assassinos. Damian se tornou um assassino habilidoso desde cedo, criado de forma diferente de qualquer outra criança. Ele teve um treinamento muito rigoroso para ser o mais impiedoso e mortal dentre os assassinos. Eventualmente, quando Talia considerou que Damian estava pronto, ela permitiu que ele fosse para Gotham e conhecesse seu pai. Batman ficou surpreso ao saber que tinha um filho secreto, mas procurou aprender mais sobre o menino. Mimado, egoísta e violento, Damian lutou contra Tim Drake e quase o matou, além de ter decapitado um criminoso para mostrar suas habilidades. Apesar de seu intenso treinamento para se tornar um assassino implacável, Damian simpatizava com os atos de vigilância do seu pai e se ofereceu para se tornar seu próximo ajudante. Batman concordou ao perceber que o garoto era extremamente habilidoso, mesmo tendo tão pouca idade, e concedeu a Damian o manto de Robin. Ele tinha apenas 8 anos na época. Com o tempo, Damian aprendeu a moderar sua vontade de matar seus oponentes, mas isso não significava que esse desejo por assassinato tinha desaparecido completamente. Embora Damian tenha passado muito tempo treinando com Batman, assim como Jason Todd, ele acreditava que certas pessoas não deveriam ter permissão para viver. Bruce tentou ensinar Damian sobre a santidade da vida, mas teve problemas para se relacionar com seu filho. Mas com o passar do tempo, Damian começou a se mostrar mais bondoso,
e Bruce percebeu o quanto era difícil para ele se ajustar à nova vida e esquecer tudo o que tinha aprendido no tempo que viveu na Liga dos Assassinos. Apesar das diferenças, eles começaram a gostar de passar mais tempo juntos como pai e filho, mas acabaram atuando pouco tempo como Batman e Robin. Após a suposta morte de Bruce, Dick Grayson teve que assumir o manto de Batman, e Damian, não desistindo das missões de seu pai, concordou em atuar como Robin ao lado do novo Batman. Embora os dois tivessem personalidades muito diferentes, eles acabaram se entendendo, formando um relacionamento quase fraternal. Como a dupla dinâmica, eles enfrentaram grandes ameaças em Gotham, incluindo os novos e os antigos vilões de Batman. Eventualmente, Bruce acabou retornando e voltou a assumir o manto do morcego, e juntos voltaram a patrulhar como Batman e Robin, pai e filho.